Havia outrora um menino em cuja linhagem corria o sangue de reis. Filho de Jonatas, neto de Saul, o primeiro rei de Israel. Mefibosete nasceu sob promessa de trono, de honra, de futuro. Seu nome significava aquele que dissipa a vergonha, e talvez esse fosse seu destino. Até que a queda aconteceu. Foi num dia de luto e pressa. A notícia da morte de Saul e Jonatas, pai e avô, chegou como um vento frio que corta a alma. Os gritos ecoaram no palácio e o choro se misturava ao barulho apressado dos passos que corriam em fuga. A ama de Mefibosete, temendo pela vida do menino, tomou-o nos braços e fugiu. Mas no caminho tropeçou, e a queda foi violenta, tão brusca quanto o fim de uma era. O corpo do pequeno príncipe tocou o chão, e com ele caiu sua herança, sua mobilidade, sua identidade. Os ossos se quebraram, as pernas não mais obedeceriam. O filho do rei agora era coxo, a esperança esfacelada, sua alma marcada, o futuro, um eco distante. A partir dali, o que era linhagem virou lembrança, o que era promessa virou silêncio. E Mefibosete foi levado para um lugar esquecido chamado Lodebar, sem pasto, sem palavra, terra seca sem alento. Um esconderijo, mas também uma prisão. Ali, o príncipe tornou-se sombra, e por anos viveu como se a história tivesse sido enterrada com seu pai. Mas o céu, ainda que em silêncio, não esquece promessas. Lodebar, terra do esquecimento. Lodebar, lugar sem pasto, onde as palavras morrem antes de nascer. Foi ali que Mefibosete cresceu, não como príncipe, mas como peso. Carregava nos ombros o fardo da dor e nos pés imóveis a lembrança da queda. O silêncio das promessas ecoava mais alto que qualquer consolo, e ele aprendeu a sobreviver entre as ruínas do que nunca chegou a ser. Ali, ninguém o chamava por seu nome completo. Não havia tronos, não havia honra, só a coxa torta e o olhar curvado. Ele era apenas o aleijado da casa de Saul. A identidade real, soterrada sob camadas de vergonha e esquecimento. Aprendeu a comer migalhas, não por necessidade de pão, mas por ter esquecido o sabor da dignidade. Mefibosete vestia a dor como manto. O mundo o via como um erro do passado, e em seu coração crescia a mentira de que era indigno de qualquer lembrança. Ele não orava por restauração, orava por silêncio, que ninguém se lembrasse dele, que o rei de Israel nunca soubesse que um filho de Saul ainda respirava. Mas os céus estavam em movimento. O Deus de alianças, que vela por sua palavra para a cumprir, não havia esquecido o pacto feito entre Jonatas e Davi, uma aliança selada em amizade, amor e fidelidade. Uma aliança que transcende morte, tempo e distância. E mesmo que Mefibosete houvesse se esquecido de si, Deus ainda lembrava dele. O tempo de Lodebar estava contado. O chamado do rei viria como trovão em manhã de calmaria. O chamado do rei. Em Jerusalém, Davi, agora rei sobre todo Israel, sente o peso da promessa pulsar em sua alma. Anos se passaram desde que Jonatas caiu em batalha, mas o amor entre eles não fora apagado. Alianças verdadeiras não morrem com o tempo. Elas têm raízes em eternidade. Resta ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade por amor de Jonatas? Perguntou Davi em voz firme diante de sua corte. Ziba, antigo servo da casa de Saul, é chamado. Seus olhos vacilam ao lembrar de um nome esquecido, enterrado em Lodebar. Sim, há um, aleijado dos pés. Um filho de Jonatas, chamado Mefibosete. Aleijado. A palavra soa quase como uma desculpa, como se dissesse, sim, existe, mas não serve. E mesmo assim, o coração de Davi arde. Porque não é sobre merecimento, é sobre aliança. E a fidelidade de Deus exige cumprimento, ainda que o destinatário tenha sido esmagado pela vida. Tragam-no a mim, ordena o rei. O impossível acontece. Carruagens deixam Jerusalém em direção ao lugar do esquecimento. Em Lodebar, a poeira se ergue enquanto soldados marcham em nome do rei. Os moradores se escondem. Mefibosete,
Ao ouvir os cascos e ver os estandartes reais, sente o coração congelar. O que Davi quer com ele? Seria o fim? Uma sentença tardia por ser neto do antigo rei? Os soldados não trazem espadas erguidas, mas um convite irrecusável. O rei o chama. Ele, o quebrado, o esquecido, o temido, o excluído. O rei o quer em sua presença. Não há explicação, não há lógica. Apenas o eco de uma voz real dizendo: venha. A carruagem balança sobre as trilhas irregulares, cada solavanco ecoando nos ossos fragilizados de Mefibosete. Seu coração pulsa entre o temor e o espanto. Ele, que por anos se escondeu da lembrança, agora era convocado pela própria lembrança viva. O rei que substituíra seu avô. Que justiça o esperaria? Que juízo cairia sobre alguém que carrega o nome de Saul como uma cicatriz? Quando chega aos portões de Jerusalém, as muralhas imponentes o intimidam. Ele entra não como príncipe, mas como sobrevivente, não como herdeiro, mas como fugitivo. Suas roupas simples contrastam com o ouro e púrpura da corte. Sua condição física evidente o coloca ainda mais abaixo dos olhares. Mas nada o prepara para o momento em que é conduzido à presença do rei. Davi se levanta do trono, seus olhos se fixam naquele homem curvado pela vergonha e mancando pela dor antiga. Mefibosete? Pergunta o rei. Eis aqui teu servo, responde ele, prostrando-se com dificuldade, o rosto rente ao chão. Não temas, diz Davi com ternura que desarma. Usarei contigo de bondade por amor a Jonatas, teu pai. Restituirei a ti todas as terras de Saul, teu avô, e comerás pão sempre à minha mesa. Mefibosete treme. Como alguém pode falar em bondade diante de um inimigo declarado? Como pode um rei erguer o que o mundo jogou fora? Quem é teu servo, para que olhes para um cão morto como eu? Responde ele, envolto ainda pela identidade da vergonha. Mas Davi não responde com lógica. Ele responde com amor. A promessa vencera o passado. A graça, enfim, o havia encontrado. Dias depois, Mefibosete se vê diante de algo inimaginável. Uma cadeira à mesa do rei. Não num canto, não entre servos, mas entre os filhos do próprio Davi. Vestes novas cobrem sua antiga nudez. Servos estão agora a seu serviço. O que era pó agora caminha entre príncipes, mesmo sem poder andar. A mesa é longa, coberta com iguarias, prata e vinho. Ao redor, há risos e conversas, mas Mefibosete mal ousa levantar os olhos. Cada refeição é uma mistura de honra e desconforto. Será real? É seguro descansar? O medo de que tudo seja tirado ainda sussurra, mas a voz do rei é constante. Ele o trata como filho. Ele o chama pelo nome. Ele não lhe cobra passado, não lhe lança à cara a desgraça. Davi não vê o mancar dos pés, mas o vínculo de aliança. A mesa se torna altar, lugar onde vergonha é coberta, onde identidade é restaurada. Ziba, outrora servo de Saul, agora trabalha para ele. Os campos de seu avô são cultivados, e os frutos voltam a ser seus. O que estava morto começa a florescer. Não há mais chão de Lodebar sob seus pés, mas terra prometida sob sua herança. Mesmo sem merecer, Mefibosete começa a acreditar. Não por si, mas pelo nome que o sustentava. Jonatas. Seu pai havia amado Davi, e Davi honrava essa memória com atos concretos. A aliança era mais forte que a queda. O amor era mais alto que a vergonha. E assim, dia após dia, o homem esquecido volta a viver. Não como servo, mas como filho. Mefibosete, que por anos se escondeu em Lodebar, agora se assenta entre os herdeiros do rei. Mas o processo da redenção não é apenas geográfico, é interno. Ainda que seus pés permaneçam marcados pela queda, seu coração começa a se curvar não mais sob o peso da vergonha, mas diante da graça. Ele ouve seu nome ser chamado sem dor. Antes, Mefibosete soava como lembrança de ruína. Agora, é nome chamado em amor, reconhecido, pertencente. A dor da infância, do abandono, da invalidez, não é apagada, mas é redimida. Ele entende que não precisa fingir força para habitar a casa do rei. Pode mancar, pode chorar, pode lembrar.
e ainda assim ser filho. Em noites silenciosas, ele contempla as paredes do palácio. Às vezes, a culpa tenta visitá-lo. Você não pertence aqui, sussurra a voz do trauma. Mas há sempre outra voz, mais firme, mais doce, que ecoa no fundo da alma. Você está aqui por aliança. Você é lembrança viva de uma promessa eterna. Ele aprende a caminhar com dignidade, mesmo que mancando. Aprende a sorrir de novo. Aprende que a mesa da graça não exige perfeição, mas presença. E quanto mais convive com o rei, mais se torna como ele. A presença de Davi o molda, o levanta, o sustenta. Não há mais necessidade de esconder os pés feridos. A marca da queda se transforma em testemunho da graça. Antes, ele se via como um cão morto. Agora, como herdeiro da bondade imerecida. A vergonha perde força diante do amor. Todos os dias, Mefibosete se assenta à mesa do rei. É um lugar de honra, não de esmolas. Os príncipes chegam com seus trajes, suas espadas, suas histórias de batalhas vencidas. E ali, entre eles, está ele, o aleijado de Lodebar. A diferença? A graça o trouxe, e a aliança o mantém. Na mesa, todos os pés ficam ocultos pela toalha. Ninguém vê suas deformidades. A graça cobre o que a dor marcou. Ele não finge ser o que não é. Apenas reconhece que está ali por causa de um amor que antecede sua história. Ele começa a ouvir mais do que apenas relatos de guerra. Escuta sobre justiça, misericórdia, fidelidade. A voz de Davi ecoa firme, como a de um pastor que conhece suas ovelhas. Ziba, agora servo de Mefibosete, cultiva os campos e entrega os frutos. O que antes era terra seca, agora produz. Lodebar perde sua força sobre ele. Sua mente é renovada. Seu espírito se aquieta. Pela primeira vez, ele sonha com o futuro. Não mais como sobrevivente, mas como filho. Não mais à margem, mas no centro da vontade do rei. À mesa, aprende que o define não são as cicatrizes do passado, mas o favor que o cobre. E todos os dias, ao se assentar, ele lembra: isso não é sobre mim. É sobre quem me amou mesmo quando eu era invisível. A mesa se torna altar. Lugar de comunhão, de memória, de renovação. Ele não precisa mais lutar por pertencimento. Ele já pertence.